Gente, o que eu recebo de dúvidas sobre fantasias sexuais é gente com medo de colocar em prática e gente até confusa de, pô, será se é saudável eu querer colocar em prática essa fantasia específica? Então hoje você vai sair desse vídeo sabendo a diferença e saber o que fazer em cada caso. Oi, eu sou a Shell, sou sexóloga e aqui a gente fala sobre saúde sexual, relacionamentos e afins. Então se esse é um tema que você gosta, já se inscreve no canal. Vamos começar do início e já explicando o que é fantasias sexuais, né? Que é basicamente uma imaginação, só que uma imaginação erótica, já levada de fato pro lado sexual. E quero já deixar claro também que isso é uma coisa que, assim, ó, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem fantasias sexuais, todo mundo tem imaginações eróticas, todo mundo pensa no trem bom. Essa é a verdade. A única coisa que difere uma pessoa de outra é como ela vai usar isso. Ou se de fato ela quer usar isso, porque também tem a questão de às vezes você imaginar uma situação, imaginar, sei lá, qualquer cenário erótico, no momento, por exemplo, que você tá ali descascando a tua berinjela, descascando a tua banana, que se for pra você colocar em prática, você não quer. Você não tem esse desejo de fato fazer acontecer. É mais uma coisa ali para aquele momento de autotoque. Tá, se eu fosse colocar assim uma regra de ouro para saber se é uma fantasia sexual que de fato é saudável de uma que não é saudável, né? Já que todo mundo tem, então o que diferencia como que é uma coisa saudável ou não? A regra de ouro seria: uma fantasia sexual saudável é um negócio que assim, ó, expande a tua mente, sabe? Amplia a tua vida sexual. É uma questão que inclusive pode promover uma conexão com a tua parceira, com o teu parceiro, enfim. Então é uma coisa que, se fosse para realizar, seria algo que iria promover uma conexão maior com a pessoa com a qual você está realizando, sabe? Amplia, inclusive, as tuas perspectivas, tá? Então, tipo assim, de entendimento sobre algumas coisas que o outro está passando, que o outro pode vir passar de alguma história sexual, você tem maior capacidade de compreender algumas coisas. É mais ou menos nesse quesito, mas o foco seria a conexão que você pode construir com essa fantasia sexual em si. Já a fantasia não tão saudável... Peraí. Tá ficando frio e café frio, puta, é muito ruim. Enfim, já a fantasia sexual não saudável é uma parada que limita a tua vida. É uma coisa assim que te deixa tenso, faz com que você se sinta culpado. Só de imaginar já é uma coisa que você se culpa muito. Lembra que eu falei que tem fantasias que inclusive a gente tem, mas que não quer colocar em prática? Existem essas fantasias, eu não sei se deu pra ouvir no vídeo, mas deu a hora dos galos cantar. Então vocês vão ter barulho de galo aqui. Mas enfim, tem fantasias que você tem e não quer colocar, e pra você tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá tudo ok, você tá entendendo que é só uma coisa ali da situação do momento. E tem fantasias que você tem e não quer colocar em prática porque você tem nojo, porque você tem preconceito, porque você não se identifica exatamente com aquilo. Eu vou dar um exemplo um pouco pesado, tá? Mas assim, hoje em dia, pelo que eu percebo na clínica, né, atendendo várias pessoas e etc., inclusive mulheres, é muito comum que as pessoas tenham uma preferência ou vai se criando uma preferência por temas de transexual. Isso pega muito porque muitos homens se sentem culpados, sabe? É uma coisa que não é a forma saudável de você enxergar uma pessoa trans, mas sim uma forma muito objetificada. E ao terminar de assistir aquele conteúdo adulto, a pessoa fica se sentindo merda, fica se sentindo tipo, por que eu tô assistindo isso? Por que isso me traz tanto tesão e etc. Isso seria uma forma de fantasia que você tem, mas que não quer realizar por uma situação não saudável. Então, basicamente, se a gente pegar assim para resumir tudo isso que eu falei, seria muito como se o problema não fosse a fantasia em si, mas o efeito que ela causa na tua vida. Então, mais um exemplo, troca de papéis. É um exemplo bom. Pô, se você tem um desejo de troca de papéis, e aí você tem uma relação, uma namorada, uma esposa, um marido, sei lá. Você tem um relacionamento fixo ali, estável, e aí você propõe essa fantasia pro teu parceiro, e ela aceita, ela topa. E aí fica uma coisa divertida, uma coisa leve, sabe? O clima realmente vai esquentando assim de uma forma muito natural para ambos. É uma coisa que os dois aceitou, mesmo que talvez a tua parceira, o teu parceiro não tenha a mesma fantasia, mas ele
topou, sabe, experimentar e tal. E aí, beleza, é uma coisa totalmente saudável, é uma coisa que pode, inclusive, agregar. E se depois a pessoa não gostar, ou até você perceber que, poxa, colocar isso em prática não é tão bom assim, tá tudo certo. Agora, se é uma ideia rígida, onde você não consegue se sentir satisfeito no teu relacionamento, no momento ali do sexo com a tua parceira, simplesmente porque não houve aquela fantasia, falei da troca de casais. Poxa, eu quero tanto realizar isso que na hora que eu vou fazer sexo com a minha parceira, eu só consigo pensar nisso. E aí, na hora do sexo, se eu não estiver pensando sobre isso, eu não consigo ter uma ereção decente, eu não consigo me sentir bem suficiente para estar ali, eu não consigo ter tesão o bastante. Aí já não é uma coisa tão saudável assim. Então, toda e qualquer fantasia que tiver dentro de um contexto onde expande a tua saúde sexual, expande a tua vida sexual, expande a tua conexão com a tua parceira, bacana, é uma fantasia legal. Toda e qualquer fantasia dentro de um contexto que te limita, que te prende, é um negócio assim que você precisa, já não é muito saudável. Mas trabalhando nessa área, eu acredito que o problema maior nisso tudo, que inclusive tem me chegado muito na clínica, é que essas fantasias, elas hoje em dia estão sendo criadas dentro de uma expectativa muito alta, sabe? Uma expectativa que, cara, tá fora da realidade. Não tem como. Por exemplo, um casal 100% monogâmico, e aí o cara tem a fantasia de ver o vizinho futricando com a mulher dele. É uma coisa que gera uma expectativa que não vai ser suprida. E aí tem gente que meio que adoece com isso, sabe? Começa a ver com outros olhos. Então cria-se uma expectativa irreal e que essas fantasias, elas estão dentro de um contexto de conteúdo adulto. Então se não fosse aquele conteúdo, talvez você não queria ver os seus vizinhos futricando. Se não fosse os conteúdos adultos que você assiste, que você perde tempo assistindo, talvez você não tivesse dúvidas sobre a sua sexualidade, por exemplo. Então, o maior problema que eu vejo hoje não é nem a questão da fantasia, mas sim a questão de fantasias criadas por causa de um conteúdo adulto, por causa daquele videozinho que você tá assistindo, por causa de uma mina que você paga para ter os conteúdos dela e ela se veste de duende. E aí vem muito cara meio que romantizando isso, no sentido de, mas é porque vai ser muito foda, mas é porque tudo bem se eu dar uma espiadinha sem meus vizinhos saberem, por exemplo, tudo bem se eu entender que eles estão ali futricando e eu desligar tudo para conseguir ouvir, uma coisa que não machuca ninguém, uma coisa que vai me tirar do conteúdo adulto, porque, eu acho que eu tô viciado ali em assistir pornografia o tempo todo, então se eu fizer isso aqui, eu vou estar fazendo uma coisa na vida real que vai me tirar... Você sinceramente tá tentando tampar um problema com outro problema. E aí você vai fazer isso, você não vai conseguir se desviciar daquele conteúdo, não vai conseguir ter essa sensação de já estou livre do conteúdo adulto, porque agora eu faço escondido ouvindo meus vizinhos, e tu ainda vai criar uma outra mania muito perigosa, que é a de ficar escutando os outros escondidos. E aí todo o sexo real vira uma puta de uma frustração, porque nunca vai ser igual ao que você assiste, nunca vai ser igual ao que você imagina, nunca, e você não consegue lidar com isso. Pra mim, esse é o principal problema. E já aproveitando que eu toquei nesse assunto mais pesado ali nas questões das fantasias, aproveito pra te deixar uma reflexão. Será que essa fantasia que você tem, ela tá sendo mantida devido aos conteúdos adultos, às pornografias que você assiste? Ou será que é, uma fantasia genuína, digamos assim? Eu sei que a pornografia, ela tá em todo lugar. Inclusive, eu sou muito contra a ideia de demonizar conteúdo adulto. Não é assim que eu trabalho com os meus pacientes. Justamente porque ela tá em todo lado. Tá no mundo inteiro esse problema, né? Não dá pra gente ficar demonizando e cravando uma guerra contra uma coisa que não tem como você ir contra. É a mesma coisa de, guerra contra as drogas. Cara, você vai perder. Com a pornografia, eu acredito que é a mesma coisa. Então vamos aprender a lidar com ela, ao invés de querer demonizá-la. Ela não vai sair do mundo. Pelo contrário, ela vai só evoluir, assim como tudo no mundo está sendo evoluído ultimamente. Então é óbvio que muitas fantasias veio por conta do conteúdo adulto, porque a gente conhece muita coisa devido ao conteúdo adulto que tá em toda parte. É assim mesmo, a gente vai criando fantasias novas, vai criando curiosidades novas. Tem muita gente que até começa a se entender mais em quesito sexualidade por conta disso. Enfim, tá tudo bem, dá pra entender, ok.
Só que a obsessão cria o erro, né, gente? Então, se você é um cara que assiste, por exemplo, sei lá, você assiste troca de casais, e aí você sempre cai em vídeos de troca de casal. Você sempre busca por vídeos de troca de casal. Você não acha graça num vídeo comum. Você tem que assistir o vídeo de troca de casal pra sentir que, pô, isso aqui é legal, vou fazer meu negocinho ali, vou terminar e vou me sentir satisfeito. É sempre esse tema, é sempre sobre isso. É uma obsessão, digamos assim, porque é uma coisa que você sempre tá atrás. Vai criar o erro de talvez você ter uma fantasia de troca de casal ao qual te faz sentir não satisfeito num sexo real, porque você não consegue realizar aquela fantasia e você quer muito realizar aquela fantasia, mas você não encontra nenhuma parceira que tope, nenhum casal que aceite. E talvez você nem goste tanto assim, só quer experimentar, mesmo sabendo que quando você termina de assistir você sente um bosta, porque isso não condiz com seus valores de vida, seus valores, sei lá, de relacionamentos, com seus valores em geral. Então, se perguntar, pô, será que essa fantasia tá me gerando uma expectativa irreal? Essa é uma outra reflexão que eu deixo aqui pra vocês referente às fantasias sexuais. Mas pra finalizar esse vídeo, ainda batendo naquela tecla de, pô, será que a fantasia que eu tenho é uma coisa saudável ou não? E de forma resumida, eu me faria 4 perguntas. 1. Consentimento e segurança, tipo, todos topam? E além de todos toparem, tem uma questão de palavra de segurança ou algum limite, caso seja necessário? Porque às vezes a mulher topa, mas chega lá no meio ela não gostou muito. E aí, tem alguma coisa que pode fazer com que vocês parem aquilo? 2. Liberdade. Eu consigo curtir uma vida sexual comum também? Ou parece que sem aquela fantasia na minha cabeça as coisas não andam? 3. Integração. Então, isso combina com os meus valores? Isso me aproxima do meu parceiro, caso eu tenha um? Ou é uma coisa que vai ferir tanto o meu parceiro quanto os meus valores de vida? E por fim, sinais emocionais. Eu fico bem, eu fico leve, eu fico sem nenhum peso, sem nenhuma culpa sobre essa fantasia? Se você responder a todas essas perguntas de forma positiva, então, pô, tende a ser uma fantasia bem saudável, bem normal. Agora, se uma ou duas dessas perguntas for respostas negativas, eu não vou dizer que você tem que descartar, até porque falar é muito fácil, eu sei, mas é bom você dar uma ajustada no formato, ver o que faz sentido pra você e principalmente refletir sobre as 2 reflexões que eu trouxe aqui. Então é isso. Antes de finalizar o vídeo, comenta se esse é um tipo de assunto que você gosta de ver por aqui, questão de fantasia, fetiches, etc. Eu sei que é um tema que não existe muito nas redes sociais, então comenta se é uma coisa que você gosta de saber, gosta de entender, enfim. E se você achou esse vídeo legal, te ajudou, sanou dúvidas, achou um tema interessante, eu vou te pedir para dar like, isso me ajuda muito, e para se inscrever no canal para receber mais e mais vídeos sobre saúde sexual em geral. Só para te lembrar, saúde sexual é importante sim. Beijo, a gente se vê.